Bom, ontem, para variar, tivemos mais uma arbitragem extremamente tendenciosa no Maracanã. O senhor Yurelino Ferreira, acabou protagonizando uma cena um tanto quanto ridícula. Vou deixar para vocês na tela, quando ele vai, após o término do jogo, quando já não tinha quase ninguém no estádio, ele vai no VAR. Aí, olha só, finalmente descobrimos, tem VAR, gente. O Campeonato Carioca tem VAR contra o Fluminense. E a favor, ele não existiu o campeonato inteiro, mas contra o Fluminense na final, para mostrar um lance ridículo e que não aconteceu praticamente nada, aí realmente a gente viu que existe sim, é real, existe VAR. Mas tudo depende de como ele é utilizado, né? Depois do apito final, o Freitas foi imediatamente para cima do Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo passou o segundo tempo inteiro, não sei se inteiro, mas enfim, fez várias provocações ali ao banco de reservas do Fluminense, inclusive para o técnico Mano Menezes, e o Freitas foi tirar satisfação. Está certo, Freitas? Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, ser expulso obviamente que não, mas está faltando ao Fluminense um pouco mais de atitude nesse sentido, de pressionar a arbitragem. Alessio, então você acha que o certo é pressionar a arbitragem? Gente, eu não acho. Eu acho, às vezes, uma merda isso. Às vezes é insuportável. Só que o adversário está fazendo. O Gerson fica o tempo inteiro em cima do juiz. Os outros adversários também fazem. Então, se você faz, sabe o que acontece? O Fluminense leva 7 cartões amarelos e o Flamengo 1. Foi o que aconteceu ontem. Infelizmente, essa é a realidade. É assim que a coisa funciona. O Thiago Silva, daqui a pouco vou trazer a palavra dele aqui, mas o Thiago Silva é o capitão da equipe e às vezes peca nisso, na minha visão, porque está acostumado com uma realidade na Europa que é completamente diferente da nossa realidade aqui. E não tem outros jogadores com esse perfil que possam exercer esse papel em campo. Então o Fluminense às vezes aceita muita coisa calado, sabe? Muita coisa absurda que acontece em campo calado. A expulsão do Freitas é um absurdo. O Freitas não fez nada para ser expulso. Cartão amarelo, sim, seria bem aplicado. Agora, ser expulso, aí sabe o que acontece? O seu Pulgar, que parece ter carta branca para bater em todo mundo, dar porrada em todo mundo, o seu Pulgar ontem foi lá e deu um tapa, meio soco, no Fuentes. Deu de um lado, deu de outro. E aí, cadê a porcaria desse VAR? Cadê o lixo desse VAR da Ferj? Ali ele não estava funcionando. Ali não foi nada. O Freitas é expulso. Mas o Pulgar, nessa jogada, não. Tá tranquilo, aconteceu nada. É isso, gente. Essa é a nossa realidade. Infelizmente, é essa aberração que a gente vê jogo após jogo, dia após dia. Não só no Campeonato Carioca, de uma forma geral já é isso. No Campeonato Carioca é pior ainda. Essa cena ridícula de ir ao VAR, já minutos depois, chamar o Thiago Silva para voltar a falar, para conversar com o Thiago Silva, sem explicar nada direito. É realmente um negócio inacreditável. Olha só o que disse o Thiago Silva aqui na saída de campo. Eu acho que foi bem difícil o início do jogo. Você entra no confronto, você programa, faz todos os planejamentos para o jogo e aí você acaba que toma um gol. Por descuido nosso, porque foi um lateral pra gente, depois a gente sofre o contra-ataque e teve o chute da entrada da área, enfim. Essas coisas no início de jogo não pode acontecer, mas enfim, aconteceu. A gente assume total responsabilidade do que aconteceu nesse lance. Mas o nosso time não fez um grande jogo hoje. Deixamos a desejar. Tirando ali, eu acho que o final do primeiro tempo a gente começou a jogar um pouquinho mais, encontramos as movimentações dele e começamos a preocupá-los de alguma maneira com a gente com a bola. A gente não criou tantas ocasiões, tirando aquela do Cano, se não me engano, na trave. A gente não criou tanta situação. Mas enfim, Fla-Flu é isso, decisão é isso. Keno colocou a gente no jogo de novo, porque praticamente seria um jogo muito complicado no domingo, você começando o jogo 2-0. Mas enfim, agora é ter calma, ter tranquilidade e de procurar descansar, porque domingo às 4 a gente vai estar em melhores condições
vejando a situação do primeiro confronto 0 a 0, eles tiveram um dia a mais. Foi o primeiro jogo da final, eles tiveram um dia a mais. Enfim, não é desculpa. Mas no domingo a gente vai estar em condições melhores fisicamente para tentar fazer um melhor jogo do que hoje. Thiago, você consegue dizer pra gente mais ou menos o que aconteceu ali em relação ao Luiz Araújo? É porque o árbitro foi ver o VAR novamente. Sabe se teve algum tipo de provocação? Porque o que o banco reclamava era a provocação do Luiz Araújo. Cara, é complicado. Quando se está na frente, a gente tem que tomar cuidado com algumas atitudes nossas, porque causa esse tipo de confusão, como causou em outros clássicos. E a nossa imagem aqui passa para o público, sabe? Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Não sei quem foi do meu time, eu não vi a situação. Enfim, vamos ver o que o árbitro decide e ver o que a gente tem para fazer de melhor para o próximo jogo. Assim, na boa, eu não sei, o Thiago acho que não se inteirou sobre o assunto, acho que alguém deveria ter brifado ele, deveria ter explicado ele o que aconteceu, porque o Thiago Silva vai para a entrevista e não sabe que o companheiro dele de equipe, que estava defendendo o time, defendendo os outros demais companheiros, foi expulso de maneira bizarra e ridícula. E aí ele meio que faz uma crítica aos próprios jogadores do Fluminense. Aí fica complicado também, entendeu? Aí fica difícil. Porque os caras ficam provocando, os caras ficam dão porrada o jogo inteiro, não acontece nada. E aí uma hora alguém vai explodir, uma hora alguém vai ficar puto e vai falar alguma coisa. E aí o Thiago Silva foi lá e criticou o próprio time. Isso pra mim não faz muito sentido. Então acho que falta um pouco disso no Fluminense. E o técnico Mano Menezes, inclusive, falou sobre essa situação da arbitragem. O que a gente sabe sobre essa questão de ser visado é que o árbitro do jogo deve proteger o talento, né? E quando alguém está batendo demais, tem que ser punido. Mas a diferença da punição foi bem nítida no jogo, assim, para os dois lados. Não acho que foi determinante para o resultado do jogo, mas ela contribuiu para inibir um jogador importante com capacidade de criação bastante grande, que é o Arce. Mas ele vai estar inteiro no domingo e vai continuar dando trabalho. E eu espero que o Arleu, o árbitro do jogo, que é um árbitro FIFA, que é um árbitro de ponta, tenha mais capacidade para coibir qualquer lado que tentar exagerar com faltas para o adversário, seja a gente ou seja eles. Houve uma provocação quando nós sofremos o segundo gol. Alguém passou provocando na frente do banco e isso foi o estupim de toda a confusão, né? O resto tudo é consequência. Freitas acaba de ser citado na súmula porque se sentiu como todo argentino se sente nessas horas, né? Nós que somos mais passivos, eles não são, eles não aceitam. E acho que é bom não aceitar mesmo, porque a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder, né? E quando ganha a gente tem que ter grandeza também para respeitar de quem a gente está ganhando, para que as coisas terminem bem, e eu acho que sempre é bom que termine bem, e que o jogo seja o ator principal de tudo, é o que queremos para domingo também. Infelizmente, sobre a arbitragem não tem muito o que acrescentar. É essa coisa ridícula aí de sempre. Infelizmente, não dá para esperar nada de muito diferente no segundo jogo. O Fluminense vai ter que passar por cima, provavelmente também da arbitragem, como a gente já imaginava. E o Felipe Luiz falou, depois da partida, em entrevista coletiva, dizendo que não subestima o Fluminense de jeito nenhum pelo que ele viveu lá em 2023. Lição do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0, você baixe um pouco o bloco. Mesmo assim, né, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória, como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta, mas que, sabendo como é clássico, sabendo também o que eu vivi aqui em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. O Fluminense tem um time importante, nós temos que respeitar para poder ser campeão. O Felipe Luiz, assim, normalmente quando o Flamengo perde, até quando ganha, assim, ele tem
tem tido essa característica de esse padrão de sempre elogiar o time rival, o técnico rival. E dessa vez não seria diferente. Mas, de fato, ele sabe o que ele viveu em 2023. Ele sabe o que aconteceu lá em 2023, naquele jogo, naqueles jogos inesquecíveis. Então, ele não é bobo. Então, é claro que ele vai utilizar desse discurso modesto, né? Vai elogiar o rival, vai elogiar o Fluminense. Mas, de fato, né? Não tem nada, absolutamente nada decidido. Ele sabe disso, todo mundo sabe disso. É claro que é uma vantagem, né? A gente esperava que o Fluminense poderia sair com essa vantagem até para ir um pouco mais tranquilo para o segundo jogo. Quem vai ter que correr atrás agora é o Fluminense. Para mim, a final está aberta, tem muita coisa para acontecer. E, enfim, Fla-Flu, a gente sabe, Fla-Flu é diferente. Eu espero que a gente possa superar todas essas adversidades para chegar a esse título no domingo, que sem dúvida alguma seria espetacular. Pessoal, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Conto muito com vocês. Tamo junto e a gente volta ao longo do dia com mais informações assim que possível. Valeu!